Oi, eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. E vocês não vão acreditar no que rolou no capítulo do dia 8 de fevereiro de Garota do Momento. Teve golpe que deu errado, romance pegando fogo e até vingança. Bora fofocar sobre tudo isso? Então já pega o café e a pipoca e vamos para os babados. O capítulo começa com a Bia injetando o remédio nos bombons que o Raimundo entregou para ela, e ela ainda comenta que sorriso hoje, só se for amarelo. Bom, a cena muda pro Beto conversando com o fotógrafo sobre as fotos da seleção, dando dicas de melhor luz para captar as imagens. Nisso, entra o Ronaldo correndo, avisando a Flora para ela não comer ou beber nada que derem para ela. E a Glorinha acaba escutando a conversa e fica atenta. Nisso, o Raimundo pede pro Ronaldo e pro Beto saírem da sala, porque eles não podem participar da seletiva. Quando os dois estão saindo, cruzam com a Bia, e o Beto vê a caixa de bombons e pergunta se pode pegar um, mas ela não deixa, dizendo que o Raimundo pediu para levar a caixa intacta até a sala. Quando sai, o Ronaldo dá um sorriso de canto, já desconfiando. Esse Ronaldo é muito esperto, já saca as coisas muito rápido. Quando a Bia entra na sala, ela mostra os bombons pro Raimundo e pergunta se pode oferecer para as meninas, mas o Raimundo pede para que antes o cliente prove os bombons. A Bia fica em choque, e nisso o Raimundo e o cliente comem os bombons. Logo depois ela começa a entregar para as moças. Quando ela vai entregar para a Flora quase come, mas lembra do que o Ronaldo disse e recusa. Ela ainda provoca, falando para Bia que se estão tão bons, porque ela mesma não come também. Mas a Bia inventa uma desculpa, dizendo que tá de dieta. Nisso, no fundo, a Beatriz diz que quer pegar um bombom para se acalmar, mas a Glorinha impede ela e conta sobre a conversa que escutou do Ronaldo com a Flora. Quando a Bia chega oferecendo os bombons, a Beatriz recusa, e a Bia fala que é uma desfeita, mas que vai deixar na mesa caso elas queiram. E quando a Bia fica sozinha, ela tá brava, dizendo que justo quem ela queria, não comeu. Bia, seu plano não vai dar certo. Enquanto isso, no boliche, a Celeste tá contando pra Eugênia sobre a festa de lançamento que ela tá preparando pro disco da Lígia. Mas ela repara que a Eugênia tá chateada e pergunta o que tá acontecendo. Aí, a Eugênia fala que tá triste com a separação dos pais, e a Celeste começa a consolar ela. Nisso, chega o Topete todo animado, contando que tirou 9 na prova de história, e agradece a Eugênia pelas aulas. Aí, ele comenta que quer comemorar e sugere a praia, mas a Eugênia fica chateada. A Celeste dá um sermão no Topete, e ele pede desculpa, dizendo que esqueceu que ela não vai à praia por causa da situação dela. Mas a Eugênia diz que não é por isso que tá triste, e aí comenta com ele que os pais dela se separaram. Ai, tadinha da Eugênia, como é difícil passar por essa situação, né? Na casa da Teresa, ela tá limpando a casa loucamente, e a Jacira aparece perguntando se a casa tá suja. Aí ela começa a falar que quando a Teresa começa a limpar demais, é porque tem preocupação na cabeça. A Teresa então confessa que tá preocupada com a Eugênia e se pergunta como será a reação dela ao saber da Anitta. Gente, a Teresa, coitada, precisa procurar uma ajuda médica por causa desse transtorno que ela acabou tendo, né? O que vocês acham? De volta ao boliche, o Topete tá ajudando o Ulisses a regar as plantas. Quando a Eugênia sai, ele molha ela e ela pergunta se ele tá maluco. Aí, ele diz que é pra ela se refrescar e esquecer essa tristeza, e ainda comenta que já que ela não pode tomar banho de mar, pode tomar banho de mangueira. Ela fica possessa, pega a mangueira e começa a molhar ele também. Aí os dois começam a rir, e eles se beijam. Ai, que linda essa cena! Agora Topete faz a Eugênia feliz porque ela tá precisando. Enquanto isso, no concurso, as moças estão tirando as fotos, enquanto quem comeu os bombons começa a passar mal. Todo mundo já desconfia dos bombons. A Glorinha e a Beatriz comentam que com certeza tinha laxante e que foi a Bia que colocou. O tiro saiu pela culatra e a Bia falhou mais uma vez, né? De volta ao boliche, a Eugênia fica toda sem jeito por ter beijado o Topete e diz que odiou ter adorado o beijo.
Ela fala pro Topete que ele deveria usar a boca dele só pra beijar. Aí ele pede pra beijar ela de novo, e ela aceita porque, segundo ela, foi o melhor beijo do mundo e não tem como negar. Mas ela pede pra ficar em segredo, porque ninguém pode saber. E eles voltam a se beijar. Menina, fiquei chocada com essa reação da Eugênia. Enquanto isso, no escritório do Raimundo, ele e o cliente estão comentando sobre os bombons e acham que eles já deviam ter vindo estragados da loja, porque todo mundo que comeu passou mal. E nisso, eles começam a olhar as fotos para decidir quem vão desclassificar, e acabam aprovando só a Beatriz e a Flora. Na pensão, elas estão contando como foi o teste de fotogenia e falam que a Bia colocou laxante nos bombons, e que ainda bem que elas não comeram. Aí começam a falar sobre a próxima e última etapa do concurso, que vai ser de interpretação. A Flora fala que fez anos de teatro na escola e que vai tirar de letra. Vixe, agora a competição vai ficar difícil para Beatriz, hein? Enquanto isso, na Hi-Fi, o Ronaldo tá provocando a Bia falando para ela comer um bombom. Ele diz que tem certeza que ela colocou laxante nos bombons, mas a Bia nega. Só que o Ronaldo não acredita e já solta que ele não quer nenhuma gracinha na última etapa do concurso. Logo depois, na mansão dos Alencar, a Bia tá histérica porque o plano dela falhou de novo. E a Maristela tenta acalmar a Bia e pergunta o que aconteceu. Aí a Bia conta que a Beatriz e a Flora não comeram os bombons, quem foi eliminada foi outra garota. Nisso, a Maristela fica possessa com a informação e começa a dar uma bronca na Bia. Aí a Maristela pergunta quando vai ser a última etapa, e a Bia diz que quer fazer as duas passarem vergonha na TV, para que nenhuma seja contratada. Nisso, a Maristela tem a ideia de colocar pó de mico nas roupas delas e entrega um pote de pó de mico pra Bia. Gente, como assim a Maristela tem um arsenal na gaveta dela? Primeiro laxante, agora pó de mico? Meu Deus, que cobra! De volta à pensão, a Beatriz diz que tá nervosa com a última etapa do concurso e que não queria demonstrar preocupação para Flora. Nisso, a Beatriz explica para Glorinha como vai ser o teste de interpretação. Aí, a Glorinha tem a ideia de a Beatriz pegar umas dicas com a Ruth de Souza. A cena muda para Beatriz e a Glorinha conversando com a Ruth, explicando sobre a última etapa do concurso. Nisso, a Ruth aceita ajudar a Beatriz e começa a treinar ela pro teste. Menina, ainda bem que a Glorinha lembrou da Ruth, não é mesmo? Mas será que vai dar tempo da Beatriz praticar? Enquanto isso, na casa da Anitta, o Nelson tá assinando disquite com a Anitta e depois comenta que vai viajar para outra cidade. Assim que ele sai, ela e os filhos comemoram o disquite da Anitta. Quando ela tá indo trabalhar, encontra Marlene e conta da separação. A Marlene fala para ela ir contar pro Alfredo, e a Anitta concorda e sai correndo para falar com ele. Enquanto isso, no camarim, o Alfredo tá sonhando com a Anitta dançando flamenco para ele. Quando ele acorda, vê a Anitta beijando ele, e ela conta que o Nelson finalmente assinou o disquite. Nisso, a Anitta tranca o camarim do Alfredo, e os dois comemoram aos beijos e outras coisinhas a mais. Se é que vocês entendem a chica aqui. Na casa da Marlene, ela quer falar com o Carlito sobre como os pais têm o direito de escolher como querem viver a própria vida, e que nem sempre as escolhas agradam todo mundo, mas não cabe a eles julgar. Aí, o Carlito acha que ela quer justificar o romance dela com o Juliano, mas a Marlene diz que não tá falando dela agora. Nisso, o Carlito diz que vai sair de casa e que vai pedir para ficar com o pai dele. A Marlene fica quieta, pensativa. Na casa da Anitta, o Guto e o Edu estão conversando e nisso, o Guto acha um álbum de fotografias e vê fotos da Verônica Queen. Ele resolve mostrar pro Vinícius. Quando eles estão vendo as fotos, o Vinícius pergunta onde ele achou o álbum, e ele conta que a mãe dele é amiga da Verônica Queen e que deve ter ganhado de presente dela. Nisso, o Érico e o Carlito chegam no boliche, e os dois reconhecem o Érico com a Verônica. De volta ao camarim do Alfredo, ele e a Anitta estão em pleno romance, fazendo juras de amor. Depois, a Anitta pede para eles manterem o romance em segredo por enquanto. De volta ao boliche, o Guto pede para esconder o álbum, porque o Carlito não pode ver. Nisso, o Carlito chama eles para apresentar o pai.
A cena muda para as fofoqueiras falando da Anitta, chamando ela de espevitada. Na casa do Raimundo, o Sebastião tá lá com ele, o Beto e o Ronaldo, esperando a Verinha, que foi fazer a prova da autoescola. De repente, ela chega toda feliz, dizendo que passou na prova. Nisso, o Raimundo sai com o Sebastião, o Beto e o Ronaldo para a final do concurso. Enquanto isso, no camarim, a Flora tá nervosa e a Beatriz tenta acalmar ela, para não ficarem tão tensas. Quando elas vão pegar os vestidos para experimentar, mas a Bia não deixa, dizendo que precisa passar os vestidos antes. Quando ela tá saindo do camarim, o Ronaldo vê a Bia com os vestidos e vai atrás dela. Quando ele chega, vê a Bia pegando o pó de mico na bolsa e no momento em que ela tá abrindo o pote, o Ronaldo grita. A Bia se assusta e joga todo o pó de mico nele. E pelo que eu percebi, caiu um pouco nela também. Mas aí vocês já sabem, né? Sim, a cena congela. Menina, só digo uma coisa, a Bia está mais enrolada que nunca. E a Maristela parece ter um estoque infinito de maldade. E esse romance secreto da Anitta e do Alfredo, hein? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui o que acharam do capítulo e o que esperam pro próximo. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, para você não perder nenhum babado. Um beijão da Chica e até a próxima!